paz, meu nome é Marise, sou obreira da Casa do Senhor e hoje eu estou aqui para falar sobre Abigail. Esse mês, como dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, esse mês nós vamos falar o mês inteiro sobre mulheres que tiveram na Bíblia sua participação, né? E como Jesus ama as mulheres, né? E ama muito, ele tem o nome de algumas aqui que fizeram a diferença na vida de determinados homens. Bom, vamos lá? Eu vou falar para vocês, essa passagem está em 1 Samuel 25 e fala a respeito da sabedoria de Abigail. Primeira coisa, você sabe que todo nome, né, ele tem um significado, ele tem uma origem hebraica, não todos, mas alguns. E Abigail quer dizer alegria do meu pai. Olha só que coisa linda, gente, né? O nome Abigail. Então você que tem o nome Abigail, fique feliz, né? Porque você é a alegria do seu pai. A alegria do seu pai não só aqui da terra, mas principalmente a alegria do seu pai lá do céu. Então, eu vou contar aqui para vocês essa passagem. E Abigail foi muito sábia. E foi pelo fato da sabedoria de Abigail que ela não teve, né, o lugar que ela habitava, onde ela habitava, destruído. Bom, aqui a Bíblia fala sobre Davi. E Davi, como vocês sabem, ele era fugitivo de Saul, ele já tinha sido ungido rei, mas Saul não aceitava aquilo que ele tinha sido ungido, que Deus tinha tirado Saul, né, e tinha colocado Davi, e Saul não aceitava. Então Davi começou a ser um fugitivo. Pelo fato de Davi já ter tido, né, feito grandes coisas, né, para o povo de Israel, até para Saul, então o que aconteceu? Algumas pessoas vieram se juntar a Davi, né, e aí formou-se um grande exército, né? Claro que muitas dessas pessoas eram pessoas fugitivas, algumas pessoas que não tinham, como é que eu vou dizer para vocês? Que não seguiam um caminho muito bom, mas que se juntando, né, ao grupo que estava com Davi, tiveram um aprendizado, passaram a temer a Deus. Tudo na Bíblia, ela tem um propósito, Deus tem um propósito para a vida de cada um. E o que acontecia? Davi, pelo fato dele estar ali no meio do deserto, andando de caverna em caverna, dormindo nas cavernas, ele protegia, né, alguns senhores que tinham grandes rebanhos, que tinham algumas riquezas. Ele protegia das pessoas que vinham assaltar, que vinham roubar os rebanhos, roubar as mulheres, né? E Davi defendia isso. Com isso, Davi sempre pedia o que comer, o que beber, porque eles viviam de caça, necessariamente de caça. E nesse povoado havia um homem muito rico chamado Nabal. Nabal, ele era esposo de Abigail. E uma determinada vez, Davi chegou, né, e foi pedir, falou com um dos empregados de Nabal, para que falasse com Nabal, para que Nabal cedesse algumas ovelhas, que era para ele se alimentar, e o pessoal que estava com ele também. E aí o que aconteceu? Esse empregado chegou até Nabal e foi conversar com Nabal. Olha, Nabal, Davi está pedindo isso. E Nabal, como ele era um homem extremamente grosseiro, Nabal era extremamente egoísta, Nabal era extremamente ligado ao dinheiro, ele não conseguiu enxergar todos os benefícios que Davi trazia para sua aldeia ali, para aquele lugar. E mandou um recado muito mal criado para Davi. Falou para Davi que não ia dar nada, né? Que ele não estava aqui para alimentar aquele bando de homens que não fazia nada para ninguém. Eu estou parafraseando e resumindo a história para que você entenda. E a esposa de Nabal era quem? Né? Era a alegria do meu pai, era Abigail.
Quando ele deu esse recado para o servo, e o servo deu para Davi, o servo percebeu a indignação de Davi. E Davi falou naquela época, né? Ele falou, ó, avisa para ele que eu vou acabar com a família dele e com ele, né? E o servo veio correndo e veio falar com Abigail. Minha senhora, e aí ele contou o que tinha acontecido. E o que Abigail fez? Abigail se vestiu de humildade, né? E foi falar com Davi. Reuniu os presentes que Davi pediu e foi falar com Davi. E chegou lá com muita humildade, chamando Davi de Senhor, né, dela, conversando com Davi, falando tudo com Davi, elogiando, se desculpando pelo marido dela. E Davi, ele viu naquela mulher realmente a humildade, né? Ele viu que realmente ela estava sendo sincera e viu a sabedoria que ela estava tendo por falar, por interceder, não só pelo marido, mas principalmente pelo povo. E aí Davi se arrependeu e ainda teve mais, né? Com o passar dos anos, depois que Nabal morreu, Abigail ficou viúva. Davi mandou buscar Abigail e desposou Abigail. Então Abigail ainda passou a fazer parte desse reinado. Bom, aonde eu quero chegar com essa conversa, né, que eu contei para você? Eu estou contando para você entender por que Abigail era a alegria do pai dela. Porque ela foi extremamente sábia. Às vezes, nos colocamos numa situação sem sabedoria. Quantas vezes, né, falamos com o nosso marido de qualquer jeito? Quantas vezes falamos mal do nosso marido, do nosso filho, dos nossos irmãos? Quantas vezes? E muitas das vezes, né, colocando pessoas contra essas pessoas, né, ferindo a amizade, ferindo os relacionamentos. Abigail não fez isso, embora Nabal merecesse, hein? Porque Nabal, ele era egoísta, Nabal, ele era grosso, Nabal, ele era uma pessoa insuportável. Talvez você esteja passando por algum processo com alguém insuportável, né? Pode ser com seu marido, pode ser com o filho, pode ser com o cunhado. E às vezes a gente fica irritada, é normal a gente ficar irritada. Mas antes de expor essa irritação, se coloque diante de Deus, não fale nada. Leve para o seu Senhor as suas aflições, coloque diante dele. E Deus, ele vai trazer a solução para você, né? Aqui, Davi é como se fosse uma representação do Senhor. Ele aqui é como se representasse o Senhor, né? E Abigail, ela soube com humildade aplacar aquela ira. Seja sábia também, seja como Abigail, né? Seja intercessora. Abigail foi uma grande intercessora. Seja intercessora, leve os seus problemas para o Senhor. Ele vai te conduzir, Ele vai saber te dar a direção. Ele vai falar para você, você é a minha alegria, minha filha. É isso que Deus quer de nós, né? É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer para você, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Tenha não só um excelente mês, mas faça parte, né, para ouvir e pedir a Deus sabedoria, para que você mantenha uma família equilibrada. Nós, as mulheres, né, os homens, a palavra de Deus diz que os homens, eles são cabeça da casa. E são, porque eles representam Jesus, né? Nós somos o quê? A igreja do Senhor. Mas às vezes a gente em brincadeira diz que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço dá a direção, não é isso? Então, seja sábia, buscando ao Senhor, sabendo ser uma intercessora, sabendo ser como Abigail foi, tá bom? Um beijo no seu coração, fica na paz, se junte a Jesus.